Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, casa do campeão da Copa do Brasil, inclusive ó, o pet tá bonito pra caramba, esse pet da Copa do Brasil, você garante nas lojas oficiais do Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E a gente ontem teve todos os jogos que a gente colocou daquela dica lá no Insta, né? Eu falei que o Flamengo ia fazer mais de 1,5 gols, eu falei que total do Flamengo mais de 1,5, vitória do Flamengo, e eu falei o seguinte, fiz aquela múltipla também, vitória do Flamengo, vitória do Internacional, Botafogo ou empate, Bahia ou empate, bateu tudo. Quem quiser fazer o cash out também naquela outra que eu falei que era 1 gol por jogo, que tinha pelo menos 1 gol no jogo do Flamengo, 1 gol no jogo do Internacional, 1 gol no jogo do Vasco e Botafogo, 1 gol no jogo Bahia Atlético Mineiro, tinham mais jogos aí, mas você já pode fazer o cash out também, porque tá batendo bonito, né? Sempre jogando com responsabilidade, maiores de 18 anos, diversão não é investimento, faça seu cadastro agora mesmo. Também lembrar que você pode garantir sua casa em Orlando com a Vivi Homes Orlando, tá? Casa para investimento, casa para moradia. Cara, aproveite, dolarize agora o seu dinheiro, vale muito a pena. Conheça Vivi Homes Orlando, vai lá no @Vivi Homes Orlando para você conhecer, tá? Também lembrar que tem nossos outros patrocinadores, Visto Rápido, a Mais Cabelo, o programa mais slim para você emagrecer com saúde sem queda capilar. Olha só, eu quero parabenizar a diretoria de comunicação do Flamengo por permitir, tá? Porque olha só, a gente vê muita gente falar, não fizeram mais do que a obrigação. Não, eles fizeram mais do que a obrigação. Eles fizeram mais do que a obrigação. Porque a gente vê em muitos clubes, tá? Os caras não deixam a imprensa fazer a pergunta que quer fazer. Não deixam, a imprensa quer fazer a pergunta e não consegue. Porque é proibido perguntar determinada coisa. O próprio Flamengo já fez alguma vez ou outra situação dessa, de isso aqui não pode perguntar. Mas ontem permitiram que as perguntas sobre o Pedro fossem feitas. Isso é muito importante, tá? O torcedor, todos merecem saber. Todos merecem saber. E uma informação de bastidor, parabenizar aí a diretoria de comunicação do Flamengo, mas uma informação de bastidor é que o próprio Felipe Luiz conversou com a diretoria de comunicação e falou, eu quero falar. Partiu do próprio Felipe Luiz, eu quero falar. E a gente precisa falar o seguinte, o Thiago Asmar Pilhado tinha trazido em primeira mão a notícia toda, foi copiada, né, de forma ridícula, não deram crédito porque ele bate muito lá na Globo, aí o pessoal lá da Globo não quis dar crédito pro Thiago. Acho desnecessário, acho que você não tem que, na hora de dar crédito, você não tem que pensar, ele bate, ele não tem que pensar nisso, é a notícia do cara, tem que dar o crédito pro cara. E ele foi perfeito, e tá trazendo uma nova informação que a gente vai completar com uma informação nossa também, né? Eu só queria passar aqui que o Flamengo nesse momento é o líder com 27 pontos, 3 na frente do Cruzeiro com o mesmo número de jogos, 3 na frente do Bahia, 3 na frente 4 na frente do Red Bull Bragantino e 5 na frente do Palmeiras. Tem 6 pontos na frente do Botafogo, que tem o mesmo número de jogos, tá? O Palmeiras tem um jogo a menos, pode ficar a 2 pontos do Flamengo. A gente tem hoje o Corinthians enfrentando o Red Bull Bragantino às 19 horas. Eu acho que é vitória ou empate, Corinthians. Cruzeiro e Grêmio, vitória ou empate do Cruzeiro. Fortaleza e Ceará, eu vou no Fortaleza ou empate, tá? Então, essas são as nossas dicas. E hoje, às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, tem a Copa do Mundo de Clubes, a final da Copa do Mundo de Clubes, Chelsea e PSG. Então, você pode estar fazendo aí também a sua fezinha, lembrando mais uma vez de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Para mim, cara, infelizmente, Chelsea não consegue, né? O Flamengo venceu o Chelsea e tal, mas acho muito difícil o Chelsea conseguir. Eu vou seco na vitória do PSG, não é nem título, tá? É vitória no tempo normal do PSG. O que vocês acham? Comenta aí. Então, vamos lá. Sobre a questão do Pedro, o Thiago Asmar Pilhado e o Júlio Miguel Neto trouxeram um interesse já antigo do Zenit, inicial também,
e que aproveitam o momento que está acontecendo para tentar apresentar uma proposta para o Flamengo. Então o Zenit tem interesse e quer apresentar uma proposta para o Flamengo. Informação dos dois, e a gente dando crédito aqui. Então o Zenit está interessado na contratação do atacante Pedro. Conversando com a Raíza Simplício ontem, ela me passou que o Besiktas da Turquia também está interessado, não apresentou proposta ainda, eu procurei saber, me confirmaram, tá? Me confirmaram, minhas fontes no mercado me confirmaram o interesse do Zenit e do Besiktas da Turquia no atacante Pedro. Então o Besiktas também pode entrar nessa briga e apresentar uma proposta. Tem um outro time que há muito tempo tem interesse no Pedro, que também pode estar apresentando uma proposta, que é o Nottingham Forest, tá? Da Inglaterra. Então, temos aí já 3 possibilidades de clubes que podem apresentar proposta pelo Pedro. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me falou o seguinte: ele tem contrato até 2027 com o Flamengo. Se ele quer jogar a Copa do Mundo, ele tem que se recuperar, ele tem que treinar, ele tem que jogar. Depende dele. Ele tem que se colocar à disposição do treinador. Ele vai ter que treinar, ele tem que dar a volta por cima. Se ele quer a Copa do Mundo, ele tem que jogar aqui, onde ele tem contrato. Mas aí eu falei assim, mas peraí, e se ele não melhorar? O Flamengo vai perder, vai ficar pagando um salário altíssimo para não ter uma resposta em campo? Aí ele me falou, se chegar uma proposta que a gente considere boa, iremos vender. A questão não vai ser por 15 milhões de euros. Aquele valor está errado, aquele valor foi jogado ao vento. Olha só. Então o Flamengo por 15 milhões de euros não aceita negociar o Pedro, tá? Aí a gente já teve aí o Insta Verde, né? A Lea Oliveira veio falar comigo também, lá da Itatiaia. O pessoal vindo falar comigo, pô, tem clubes aí interessados, pô, Cruzeiro, o Palmeiras. O Flamengo não vai, gente. O Flamengo não vai negociar com equipes brasileiras. O Flamengo não vai, a não ser que os caras paguem 40 milhões de euros, 35 milhões de euros no Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro nem por 20, nem por 15, nem por 20 para time do Brasil. E fora isso, já não pode mais se transferir para time da Série A, já completou os jogos. Ele já não pode mais se transferir para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então, inclusive aqui, ó, a minha prima Hannah Tenda, ela postou sobre os jogos do Pedro, tá? Vou até pegar aqui, ó, para usar como pauta. Então, ele não pode mais jogar por equipes da Série A, tá? Após a vitória de 2-0, ele não pode, mesmo não tendo atuado, ficou no camarote, ele não pode mais atuar por equipe nenhuma, tá? Ele fez 8 jogos, participou da 10ª titularidade, reserva e tal. Então ele teve presente nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tá? Então ele atuou em todos esses jogos. Ele não pode se transferir mais para clube nenhum do Brasil, e mesmo que queiram para ele jogar o próximo ano, paga agora e ele joga o próximo ano, e joga outras competições, mesmo que queiram, tá? Ele também atuou pela Copa do Brasil, vale lembrar, contra o Botafogo da Paraíba, não pode mais atuar em time nenhum. Então, mesmo que achem que vale a pena, o Flamengo não quer vender para clubes brasileiros só se o valor for considerado muito alto, tá? Então, essa é a informação. O Pedro só sai para o futebol de fora, tá certo? É importante a gente trazer essas notícias aqui. Eu, sinceramente, acho que o Pedro deveria dar a volta por cima, pedir desculpa à torcida, pedir desculpa aos jogadores, ao Felipe Luiz, e dar a volta por cima, tá? No Flamengo. E não sair, né, de forma covarde para tentar dar a volta por cima em outro lugar. Ele deve isso à torcida do Flamengo. Ele deve isso ao Flamengo, que paga o seu salário. Ele tinha que dar a volta por cima aqui. Ele tinha que considerar isso uma meta pessoal na sua vida. E voltar para a seleção brasileira pelo Flamengo e não por outro lugar, tá? Eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva ontem. Para mim foi a melhor coletiva de um treinador de futebol que eu vi na minha vida. Eu acho que foi muita coragem, foi espetacular e saiu com muita força com o grupo, né? Porque vale a gente lembrar,
alpinistas, por exemplo, quando tem 11 pendurados numa corda e aquela corda só aguenta 10 e vai romper, arrebentou alguma coisa, ele corta um para salvar os 10. E o que o Felipe fez foi isso, foi para salvar o grupo, ele cortou, né? Vamos colocar, cortou o mal cortou a carne ali, né? Sentiu, com certeza ele sentiu muito fazer aquilo ali, o Felipe, mas ele fez, tá? Olha, a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, tá? E não só no Brasileiro, tá? No mundo, tá? Olha que legal. O jogador que precisa de menos minutos para participar diretamente de um gol no mundo, à frente de craques como o Dembélé, Firmino, né? O Gyökeres, né? Olha só, a Romário TV postou aqui. O Alacian, tá? Tá na frente de Dembélé, Fernando Torres, Firmino, Rodrigo Muniz, tá? Então o Alacian tá bem demais, como um dos jogadores que precisa de menos minutos para participar de um gol aí recentemente, tá? Ele precisa aí de mais minutagem no Flamengo também. Tá muito bem o Alacian. Olha, a gente teve aí, cara, também, vou falar para vocês do Luiz Araújo, né? 90 minutos, um gol, 2 finalizações no gol, 92% de acerto nos passes, uma chance criada, 3 desarmes, primeiro do time, 2 interceptações, primeiro do time, 4 de 5 duelos ganhos pelo chão, 15 participações em gols em 33 jogos em 2025. Ele é monstruoso. Eu falava aqui, não façam nenhuma loucura de atacar o Luiz Araújo, porque ele tentou sair driblando e abrir ali um contra-ataque para o Flamengo, tá? Ele não merecia esse tipo de situação. Olha só, tentou e errou. Pelo menos tentou e se dedica nos treinos, tá? Olha, o Flamengo divulgou a situação do Ayrton Lucas e do Alexandro. O lateral Ayrton Lucas sofreu um trauma direto na perna esquerda durante o segundo tempo da vitória 2-0 sobre o São Paulo, resultando em uma lesão corto-contusa de aproximadamente 8 centímetros. É profunda, tá? Uma lesão, um corte profundo. O jogador recebeu anestesia local, ainda no vestiário, tá? Onde o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, realizou a limpeza e exploração inicial da ferida. Constatada a exposição óssea, foi feito um curativo e em seguida o atleta foi encaminhado para o exame de raio-x que descartou fratura na região. Ayrton foi levado ao Hospital Barra d'Or, onde será submetido, já está sendo submetido a uma cirurgia no centro cirúrgico. O jogador permanecerá internado por no mínimo 48 horas para administração de antibióticos e prevenção de infecções, tá? Alexandre, jogador, sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo, aos 7 minutos ele saiu, tá? Será submetido a exame de ressonância magnética no domingo, hoje, tá? Então, essas são as situações aí envolvendo os jogadores do Flamengo. A gente teve aí, a gente já falou do Pedro, falar novamente aqui, que o Vene Casagrande trouxe que os representantes do Pedro vão buscar propostas e o Flamengo já avisou, aí a informação nossa, o Flamengo já avisou a eles que só quer proposta de fora, podem buscar de fora, tá? Enquanto isso ele é jogador do Flamengo. E eles vão buscar propostas, eles falaram, vamos trazer proposta ao Flamengo e tentar uma saída, ok? Então, representantes do Pedro, deixando claro que vão preferir que ele saia. Ao contrário do que eu acho que ele deveria fazer, vão querer que ele saia. E vão buscar propostas. O Flamengo quer que busquem propostas de fora, tá? Uma outra informação é que a diretoria e o técnico Felipe Luiz estão alinhados, tá? A diretoria do Flamengo tinha ciência de que a declaração de Felipe Luiz sobre Pedro poderia afetar o valor de mercado do atacante, mas considerou a resposta necessária. Então, teve a aprovação da diretoria. O técnico recebeu carta branca da diretoria para se expressar da forma que achasse melhor sobre o caso. A atitude do Pedro também gerou desconforto entre os jogadores e Felipe Luiz foi pressionado internamente a se posicionar. Eu falei isso, que era para também salvar o grupo. Por isso, além da entrevista, e o Thiago Asmar falou também, é importante a gente dizer isso aqui, ele cobrou que o Camisa 9 pedisse desculpas ao elenco. O episódio expôs o prestígio que Felipe Luiz tem no clube e com o grupo, tanto que a diretoria já apresentou uma proposta de renovação contratual. Pedro, por sua vez, procura alternativas para deixar o clube, segundo o GE também. Então tá tudo aí muito bem explicado, tudo falado, tudo trazido, né? A gente tem aí também, o Felipe falou comigo ontem, na coletiva eu fiz a pergunta sobre o Wesley, ele falou que se sair, não tem nada ainda certo, mas se sair vai buscar reposição.
O Wesley falou o seguinte: depende da diretoria do Flamengo e dos meus agentes. Minha mente está 100% focada aqui. Jogou demais o Wesley ontem. Se eu tivesse que jogar mais 15 jogos, jogaria mais 15. Se fosse meu último jogo, eu também ficaria feliz, tá? Então, o Wesley se posicionando sobre a saída, dizendo que vai se dedicar muito. A gente teve o Veloso, GG, postando aí a leitura labial, e eu queria aproveitar para falar sobre um momento que eu achei, assim, absurdo, né? Ó. Olha, Rafael, toda hora é cera. Ali caiu ali, falta normal. O que ele fez? Cera. Ele deu amarilho. Deu amarilho. Ó, o lance do... Meu Deus do céu. Acabou, foi nada. Pênalti. Só falta. Não, o Braulio não vai chamar, né? Calma. Ele vai te encontrar. Espera. Calma, Luizinho. Ó. Vai ser falta? Foi lateral, sim. Não fala mais. Ei. Que loucura. Vamos, Rafael, já, mano, já. Ai, filha da puta. Caraca, mano. Ai. Não foi pra trave, foi perna. Golaço. Faz o L, cara. Faz o LA. LA. Só falta. Tá bom. Muito boa a leitura labial, hein? Olha o gol do Alacian. Golaço. Você também tava com saudade do Brasil, né? Aí, ó, segue lá o Veloso com 2 L's, Veloso GG. Aí, seguinte, o que eu achei? O Braulio da Silva Machado, tiveram 2 lances ali de possível pênalti que ele poderia ter chamado, ele não chamou, nunca vai chamar, né? É o Braulio da Silva Machado contra o Flamengo, então, né, histórico de prejudicar o Flamengo, mas o Flamengo não tá mais precisando, né, nem do VAR para corrigir nada, né? Porque o Flamengo hoje, com o elenco que tem, mesmo sem o Pedro, sem o Gerson, sem o Pulgar, tá jogando demais, não tá precisando nem de uma correção do VAR, né? O Flamengo, todo jogo é prejudicado. Mas em outros momentos o Flamengo precisava que o VAR corrigisse ali o erro, né, do juiz, para o Flamengo conseguir um resultado. Pode acontecer ainda isso, né? Ontem não foi preciso. Mas a verdade é que o Flamengo tá tão bom que ele ganha ele faz uma vitória boa mesmo sem precisar que o VAR corrija os erros da arbitragem, né? Que bom que dessa vez, mais essa vez ainda, o Flamengo não precisou da correção do VAR, porque tiveram 2 lances ali. E o cartão amarelo absurdo que o seu Wilton deu pro Bruno Henrique por dar uma bicicleta. Ele deu uma bicicleta. Ah, acertou, ok, jogo perigoso, falta, ok. Mas é uma bicicleta. Cartão amarelo para uma bicicleta. Esse Wilton realmente é uma vergonha, tá? É uma vergonha. Então, é isso. Quero agradecer aí demais a audiência de vocês, pedir para se inscreverem no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, né? Lembrando, nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!